Podem ir mandando aqui tudo que vocês querem que a gente converse aqui. Eu já recebi um pedido aqui do Júnior para a gente ler, para a gente comentar um pouco sobre as duas cartas a Timóteo. E essas cartas, elas são cartas pessoais de São Paulo, ou seja, não são cartas que ele mandou para uma comunidade. É importante fazer essa distinção. São Pedro, São João, São Judas e São Tiago, eles escrevem cartas para a Igreja Católica inteira. Então são as cartas católicas, é para todo mundo, é igual uma encíclica do Papa. Já São Paulo, ele escreve cartas específicas para algumas comunidades, por exemplo, carta aos Coríntios, pessoal da cidade de Corinto, carta aos Gálatas, carta aos Tessalonicenses, que é Tessalônica, uma cidade hoje, se não me engano, é na Turquia. E naquela época, Grécia e Turquia era mais ou menos a mesma coisa, né? Foi mudando com o tempo. Então tem cartas para comunidades, mas São Paulo, ele tem algumas cartas específicas para pessoas. Que pessoas são essas? São pessoas que ele instituiu como bispo de alguma comunidade. É muito legal isso, porque essas cartas, elas falam da sucessão apostólica de forma bem clara. Se a gente pega, por exemplo, a primeira carta a Timóteo, se a gente vai, ou melhor, se a gente vai para a segunda carta a Timóteo, se a gente vai lá no próprio capítulo 1, no versículo 6, bem, vamos no versículo 5, a gente tem São Paulo aqui falando com Timóteo, ó. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em sua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e que certamente habita também em ti. Então, São Paulo conhece esse Timóteo de perto, é colaborador dele. E aí ele fala assim, ó, por isso quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. Então, São Timóteo, ele foi ordenado por São Paulo como bispo. Isso aí é um negócio bem forte, né? Se a gente vai aqui na primeira carta a Timóteo, a gente vê que não foi só São Paulo, né, mas a Assembleia inteira dos presbíteros impôs as mãos sobre São Paulo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Isso, está aqui, ó. Não te descuides do carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério. São cartas, então, que falam da sucessão apostólica. A carta a Tito, já vou voltar aqui para Timóteo, tá? Mas primeiro, a carta a Tito, a gente vai no capítulo 1, é um registro bíblico de que os apóstolos mandaram os primeiros sucessores instituírem outros sucessores. Tá aqui, ó. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Você vê, né? São Paulo aqui ele está relembrando a sucessão apostólica. Os primeiros apóstolos, os apóstolos e os primeiros sucessores tiveram essa preocupação de instituir uma sucessão clara e que os cristãos todos seguissem a esses que receberam a imposição das mãos. Então a gente não segue quem é, como diz 1 Coríntios 4, né? A gente não segue quem é inteligente, quem chama atenção. Nós seguimos aqueles que receberam a imposição de mãos, aqueles que receberam o dom do Espírito Santo. Se cada um pode dizer que recebeu o dom do Espírito Santo lá sonhando, do nada, isso seria uma grande confusão, não é mesmo? Teria uma série de seitas aí, cada um dizendo uma coisa, que é o que acontece com o protestantismo. Eu descobri recentemente, inclusive, que existem 50 mil seitas protestantes, né? 50 mil denominações protestantes. Algumas são seitas, outras não, né? Mas tem 50 mil denominações, assim, é um monte. Por quê? Porque cada um pode interpretar a própria Bíblia, cada um é o próprio Papa, né? Então é inevitável que haja essa separação toda quando cada um faz segue aquele que lhe parece melhor. Nós não, nós seguimos aqueles que os apóstolos escolheram seus sucessores. E essas cartas a Timóteo, elas dão orientações específicas sobre como o clero deve se portar, né? Como as lideranças devem se portar. E nós que somos leigos, quando a gente lê, a gente também pode tirar coisas para a gente no nosso dia a dia, né? Como que o leigo, que é líder de alguma pastoral, ou que simplesmente é líder do seu próprio apostolado, né? Porque a Lumen Gentium chama todos os cristãos a serem santos e a fazer apostolado. Então nós somos chamados a ser realmente testemunhas de Cristo no meio do mundo. Nós somos como os primeiros cristãos. Hoje não é mais a Idade Média, né? Onde você pode deixar a tarefa da catequese com o clero e pronto. A gente já está no mundo pagão de novo. A gente precisa que os leigos peguem o apostolado na mão e sejam a ponta da lança da igreja no meio do mundo. Como Santa Anastácia foi, como São Sebastião, como todos os santos mártires do Império Romano. Nós somos chamados a ser mártires também hoje. Mártires, às vezes, da nossa fama, porque as pessoas vão achar que a gente é doido, e, às vezes, também mártires de morrer mesmo por Cristo. Como muita gente morre em outros continentes,
E está começando a acontecer isso aqui na América. Tem o caso do Charlie Kirk lá, muita gente veio me mandar mensagem assim, como é que você diz que ele é um mártir? Um cara que defendia isso, isso e aquilo. E assim, é chato, né? Você vê quando a pessoa está muito infectada por política. Se você fala de algum tema, alguma pessoa que tem alguma posição política, ela já acha que você está virando político também, só vai falar daquilo. Não, eu falei do cara porque o cara tem posições, muitas posições dele são as posições da igreja, diversas posições dele, e ele morreu defendendo o que ele entendia ser a verdade. E é um cara que mudava de opinião também se ele entendia que a verdade estava em outro lugar. Então é uma pessoa que claramente a gente vê que tinha zelo pela verdade, estava procurando a verdade. E foi morto por causa disso. E é importante a gente fazer uma distinção aqui da liberdade de consciência para a liberdade das consciências. Uma coisa que São José Maria sempre deixou mais clara, né, no Opus Dei, é assim, que as pessoas elas têm liberdade de consciências, ou seja, cada um deve ter liberdade de seguir a própria consciência. Esse é um princípio moral também. Se a pessoa vê com a sua consciência que ela deve fazer uma coisa, ela tem que fazer. Ela tem que ser fiel a essa consciência dela, algo que está fundamentado até num trecho das cartas de São Paulo. Ele diz que a pessoa que acha que uma coisa é pecado, ela vai lá e faz, ela está pecando, né? Porque ela tem consciência de que algo é pecado e contraria a Deus fazendo isso. Mas não existe a liberdade de consciência, ou seja, eu faço o que eu quero e pronto, né? Isso aí é pecado. Então a gente tem que respeitar essa liberdade das consciências como um todo, né? Ou seja, o cara está defendendo que ele acredita ser verdade. Ele foi morto por causa disso, tipo, que absurdo, é um mártir. Ele morreu defendendo aquilo que ele via como verdade. Se você ainda não tem o meu e-book Onde está na Bíblia, que te ensina a responder os protestantes com a Bíblia, entra na minha bio, faz o download agora, você vai dar mais base para a sua fé, você vai ajudar muitos hereges e muitos católicos que estão em dúvida, e você vai me ajudar a continuar fazendo esse apostolado. E se você já tem o meu e-book Onde está na Bíblia, eu te convido a adquirir o e-book Roteiro da Missa, para te ajudar a viver melhor a missa, entendendo cada parte dela, o que significa cada coisa que a gente faz, por que a gente levanta numa hora, senta na outra, não é nada à toa, né? Tudo tem um sentido ali. E o Roteiro da Missa, que foi escrito com a missa de São Paulo VI, a missa nova, que tantos criticam por aí. Então, se você ainda não tem Onde está na Bíblia, adquira também o meu e-book Roteiro da Missa. Você vai estar se ajudando, ajudando os outros e me ajudando também.